House, me ajuda aqui, por gentileza, com os slides. Boa tarde, pessoal. Só para eu saber aqui, quem é empresário? Muita gente. Quem ainda é CLT? Pouca gente. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um modelo de negócios que eu uso no meu grupo de negócios. Também sou advogada, uso como advogada. E ele serve tanto para quem já tem empresa, independente do tamanho, quanto para profissionais liberais, como advogados, médicos, arquitetos, engenheiros. E eu tenho certeza que vocês não viram ainda esse modelo de negócio, porque ele já existe, não é um modelo de negócio que saiu da minha cabeça. Esse modelo é um modelo americano, e eu tropicalizei, obviamente, para conseguir adequar com a realidade do empreendedor brasileiro. E então, hoje eu vou ensinar vocês como crescer, expandir o negócio de vocês, porque ser médico, ser advogado, ser profissional liberal também é um negócio. Como expandir, como sair do centro da operação, sem investimento, sem funcionário, sem custo fixo, mesmo que você não tenha muita experiência na sua área. Pode mudar, por gentileza, House? Esse modelo me fez ter liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de agendas. Eu sempre fui workaholic, sempre gostei de trabalhar demais. Na minha empresa, eu sempre fui a primeira a chegar e a última a sair. Eu tive uma operação de mais de 500 unidades no Brasil. Atendi mais de 350 mil empresas no Brasil. E eu gostava muito disso. Não queria ter família, não queria ter filho. Eu era viciada no meu trabalho. E eu só queria fazer isso da vida. Deu certo, só que eu vivi o caos. Com essa metodologia, antes de eu entrar nos detalhes, eu atendi, como eu falei, mais de 350 mil empresas. Todas as empresas de certificação digital, as quais eu fui parceira, Serasa, Valid, CertSign. Nós éramos os maiores sempre, mas não é porque eu era boa demais, era porque o modelo funciona. É justamente porque o modelo funciona. Com essa mesma metodologia, no primeiro ano de empresa da minha empresa de comércio exterior, eu consegui colocar minha empresa em 11 países. Gente, sem investimento. Pode passar o slide, por gentileza. Quando nós pensamos em escala, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: preciso investir, preciso contratar, preciso de mais estrutura física, preciso colocar marketing digital, preciso investir mais vida. Porque o empreendedor brasileiro, ele fica imerso no negócio. Mesmo que ele tenha um negócio que tenha outros funcionários, ele é o centro da operação. Ele que faz o financeiro, ele que faz o administrativo, ele que faz o comercial, ele que faz o café, ele confere o serviço do funcionário. E ser empreendedor no Brasil é sinônimo de não ter vida. Próximo, por gentileza, House. E quando nós falamos em empreender, nós pensamos, tem uma ideia e tem um produto. Nós só vemos a ponta do iceberg. Eu fiz administração de empresas, foi minha primeira formação, e a minha segunda formação foi direito. Então, eu consigo ver a ponta do iceberg, mas eu consigo ver também o que está por trás disso. Porque, às vezes, a gente acha que, vou contratar funcionário e deixa para registrar depois. Isso vira um problema no futuro que pode acabar com a sua empresa. Ou, por exemplo, eu vou misturar as contas da minha empresa junto com as minhas contas pessoais, ninguém vai ficar sabendo. Mas isso dá tanto problema no futuro, que depois que passa, você só queria que alguém tivesse te avisado antes. Pode passar, House, por gentileza. Gente, estou pedindo para eles passarem, porque eu estou sem o controlezinho aqui. E por que isso acontece com os empresários brasileiros? Nós temos uma falha estrutural gravíssima na educação do Brasil, que ninguém nunca resolveu. Nós não temos aulas de gestão, nós não temos aulas de empreendedorismo, nós não temos aulas de negócios. Nós fomos formados para trabalhar como operários. Nós somos excelentes funcionários. Eu sempre fui uma excelente executora. Só que quando meus negócios começaram a crescer, eu me vi em meio ao caos.
Eu tive a sorte, a bênção de ter um negócio que prosperou demais. A certificação digital, ela explodiu no Brasil, principalmente na pandemia, né, que começou a fazer processos online. Mesmo quando eram processos físicos, eu tinha estrutura no Brasil inteiro, mais de 500 unidades. Mas quando ficou online, eu era o maior parceiro Serasa do Brasil, e eu falei, Serasa, por que você vai continuar com as estruturas se eu posso atender para você? E eles liberaram as principais unidades para deles para a gente. Só que o crescimento, ele me trouxe sequelas, porque eu não sabia quanto entrava, quanto saía, eu não conseguia mais controlar processos, eu contratava muita gente, mas eu não conseguia delegar direito para essas pessoas. Eu era muito jovem, eu comecei a empreender com 17 anos, já empreendo hoje há 25 anos, e eu não sabia o que fazer com tudo aquilo. Comecei a ganhar muito dinheiro, não sabia no que investir, eu não sabia como gerir aquelas pessoas. Tive processos trabalhistas, tive um monte de problemas, e eu tive que aprender na marra. Na época que a minha empresa começou a crescer, eu tinha 20 pessoas só para quem queria pedir rescisão contratual, para você ver o tamanho da operação. E hoje a minha operação roda normalmente, do mesmo tamanho, com 2 funcionários, porque eu entendi o jogo. Pode mudar o slide, por gentileza. Essa nossa estrutura educacional, como eu falei, ele formou um faz-tudo. Hoje eu mentoro advogados. Sou especialista em produtos para qualquer área, mas eu foquei nos advogados porque era uma paixão de infância. E eu vejo que o advogado, por exemplo, ele faz petição, ele faz audiência, ele atende o cliente. E aí eu vejo um monte de advogados, às vezes, falando, peraí, apareceu um curso ali de marketing digital, deixa eu aprender isso aqui também. Se já é desafiador para o gestor de tráfego conseguir trazer tráfego, imagina para o advogado que já tem essa rotina pesada. Pode ir para o próximo, por gentileza. E como acontece a escala? Eu vou ter que falar um pouco rápido, porque meu tempo é curto aqui, eu quero já ir direto ao assunto. Como que faz para escalar um negócio? Primeiro de tudo, invista um tempo validando o seu produto, porque às vezes a gente tem um sonho, a gente acha que aquele produto é legal porque a gente gosta, mas você precisa validar se o seu cliente gosta do seu produto, primeiro. Então, se você não consegue validar um processo, um serviço ou um produto, invista em quem sabe fazer isso. Geralmente, quem sabe fazer isso muito bem é o seu concorrente. No caso do meu exemplo, por exemplo, o meu concorrente era o Serasa. Eu me uni ao Serasa, peguei todo o know-how, me tornei o maior parceiro dele, e o que eu fazia? Eu pegava pessoas que queriam empreender, porque eu já não queria mais contratar, eu estava traumatizada com o funcionário. Eu pegava pessoas que queriam empreender, mas que não tinham condições de chegar no Serasa direto. E aí eu treinava essas pessoas, deixava elas prontas para conseguir operar na rede, e eu transformei todos os concorrentes do Brasil em meus parceiros. Eles compravam de mim, porque tem um perfil, por exemplo, de quem compra certificado digital, que é do contador. O contador, ele não gosta muito de vender. E o que eu entendi? Se eu vender por ele, ele emite para mim. O Serasa vendia o produto, mas ele não queria vender nem emitir. Então, eu estava ali no meio. Eu pegava quem queria vender e mandava para quem só queria emitir. Então, cada um fazia o que queria. Eu conseguia a minha liberdade de ficar em casa. E todo mundo ganhava. Eu prosperei muita gente, me prosperei também, e ainda fiz o Serasa crescer. Depois que você validou o seu produto ou o seu serviço, você repete, passa para outras pessoas, para os outros parceiros, e escala isso, é repetir o que deu certo. Mas, às vezes, a gente tenta escalar um produto que nem deu certo ainda. A gente tenta escalar um serviço que não deu certo ainda. Então, nós precisamos, antes de buscar a escala, organizar a casa. Pode mudar, por gentileza, House.
E esse era o resultado que eu queria. Depois de um tempo, que eu não queria ter filho, não queria casar, quando eu tive a minha primeira bebê, eu entendi o real sentido da vida. Eu falei, eu não nasci para acordar às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, ir para o trabalho, sair de lá às 7 da noite, descansar para voltar a fazer isso de novo, e no final de semana descansar para voltar a fazer tudo aquilo de novo. E aí eu decidi que eu não queria mais trabalhar. E como que eu ia fazer sem deixar 100% para o meu marido, porque eu já falei para ele que eu não quero mais fazer, ele está ali, ele que vai ter que se virar. Mas eu consegui deixar a operação rodando, porque quando a gente pensa em servir pessoas, quando a gente pensa em prosperar pessoas, tem muitas pessoas abaixo da gente, abaixo sim no bom sentido, pessoas que ainda não chegaram onde a gente está, que querem chegar lá, que precisam da ajuda de quem está em cima. Então, hoje, o meu papel é pegar quem está querendo subir, não contrato mais funcionário, e ensino essas pessoas, coloco elas na rede e eu consigo desfrutar com a minha família. Pode ir para a próxima, por favor. Aqui é um modelo que eu uso hoje nos meus negócios. Eu tinha funcionário para tudo, obviamente, comercial, financeiro e tudo. O que eu entendi? Não tem como você ser um médico, ser um advogado, ser um empresário e trabalhar sozinho. E na minha cabeça isso fazia muito sentido. Eu queria trabalhar sozinha, nunca gostei de sócio. Só que se você trabalha sozinho e você vai tirar férias, você não vai ganhar aquele mês que você tirou as férias, você vai gastar nas férias e vai voltar devendo 2 vezes. Então, você precisa ter um par para trabalhar. Se você tem um perfil de vendedor, você precisa procurar um perfil de operação. Muita gente, e a maioria de nós aqui, eu falo nós porque eu também fui assim, a gente não sabe nem escolher o nosso sócio. Geralmente, a gente escolhe o sócio porque é nosso amigo, porque é nosso... pensa como a gente escolhe o nosso sócio porque a gente gosta dele e nós deveríamos escolher o sócio por estratégia. Se eu não vendo e eu vou fazer sociedade com um cara que não vende, quem que vai vender na empresa? Nós vamos entregar um serviço maravilhoso, mas quem vai vender o nosso serviço maravilhoso? E se eu vendo e meu sócio também vende, quem que vai entregar a operação? Ah, daí eu contrato. Não contrata, gente. Eu vou falar uma coisa aqui, mas é para a gente tomar uma decisão. Quem é muito bom não trabalha para os outros. Por isso que eu quero fazer essa provocação aqui hoje. Se você trabalha para os outros, se mexa. Porque se você está aqui buscando mudança, comece a pensar nisso a partir de hoje. Você não precisa saber fazer nada. Você só precisa ter estratégia para entender de pessoas. Se você entender de pessoas, uma pessoa não gosta de vender e a outra não gosta de operar, vamos unir essas pessoas. Tem que ter no mínimo 2 pessoas na sua empresa. Eu sei que sociedade é ruim e para eu falar isso tem muito, né? Se tiver gente que me conhece e falar, mas você falando em sociedade, você não gosta de sócio. De fato, eu não gosto. Mas eu preciso, é estratégia. Coincidentemente, o meu marido é meu perfil complementar. Quem aqui já fez aquele teste DISC? Poucas pessoas. Depois, se vocês quiserem me chamar no Instagram, eu libero para vocês essa planilha. Façam esse teste, que vocês precisam primeiro, antes de entender de qualquer pessoa, entender sobre vocês. Qual que é o perfil de vocês? Vocês são mais conformes? Vocês são mais influentes? Vocês vendem melhor? Vocês operam melhor? Quando eu descobri o DISC, eu falei, pronto, descobri a fórmula da Coca-Cola. Porque eu sou dominante, eu tenho 96% de dominância no meu perfil. E eu falei, se eu contratar só dominante, as pessoas são geralmente líderes, não tem mimimi, elas resolvem problemas e trabalham que nem um camelo, porque eu trabalho que nem um camelo, trabalhava. Falei, resolveu o meu problema. E não dava certo, e não dava certo, e não dava certo, o turnover da minha empresa estava alto. E aí, pouco tempo atrás, num pós-IP, um dos mentorados deu uma aula e falou, se você é dominante, você tem que procurar um perfil conforme. Falei, caramba, eu demorei quantos anos para descobrir isso? Eu coloquei um monte de dominante na minha empresa, virou um ringue. Todo mundo queria ser líder, todo mundo queria ser chefe, ninguém respeitava ninguém. Por causa de um detalhe, uma palavra, uma dica, ele mudou tudo. Hoje, quando eu vou contratar alguém, não contrato mais dominante.
Porque eu contratava dominante, a pessoa falava, eu quero sentar na sua mesa. Eu falei, se Deus quiser, você vai sentar do meu lado. Não, eu quero a sua mesa, você sai daí. Então, a gente tem que entender a ferramenta e como usa a ferramenta. E aqui, mesmo sendo muito centralizadora, isso foi muito difícil para mim, porque eu achava que o financeiro tinha que sentar na sala do meu lado, uma parede de vidro. Eu queria ver tudo, eu queria escutar tudo. Se o telefone tocasse na minha empresa, eu sabia quem estava reclamando, o porquê e de quem. Para você ver o nível de centralizadora que eu era. Hoje, a minha empresa funciona só com especialistas. Eu troquei funcionário por especialistas. Então, antes, quando o meu financeiro errava, eu pagava. E dependendo de como eu falava com ele, me processava. Ainda tinha que pagar a indenização para ele. Hoje eu contratei um BPO financeiro. Custa menos que um estagiário e é muito mais efetivo. Porque se ela erra, se ela esquece um prazo, ela que vai pagar. Eu tenho um contrato com a empresa dela. Então, eu troquei funcionários por especialistas e fiz isso com tudo. Então, hoje eu consigo dormir tranquila. Eu acordo 5 horas da manhã, vou ler a Bíblia. Tenho tempo de ficar com as minhas filhas, eu tomo café com as minhas filhas, levo na escola, almoço, janto, vou para a natação, jogo tênis, enquanto a minha operação funciona. Porque eu não trabalho mais com amadores, eu trabalho com profissionais, com pessoas comprometidas e que estão assumindo a responsabilidade comigo. Além da minha atividade meio, eu também terceirizei a minha atividade fim. Porque aqui embaixo eu tenho unidades em todo o país, em todos os estados. Só que ao invés de eu colocar um escritório, funcionário, pagar aluguel, ficar cobrando, folha de ponto, que horas que a pessoa chegou, que horas que a pessoa saiu, eu falei, deixa eu ver um contador que já tem uma estrutura, que esteja a fim de ganhar dinheiro para pagar o aluguel dele, para pagar a folha dele, ele vai dar muito mais valor nisso aqui. Eu coloquei um monte de contadores no Brasil inteiro. Ele tem a carteira dele já pronta, topo de funil. Ele já vende certificado digital para todos os meus clientes. E ainda ele consegue mais clientes. Eu posso ficar tranquila, eu não falo com ninguém, eu nem conheço mais os meus parceiros nos outros estados, porque funciona sozinho. Além disso, como eu tenho uma carteira muito grande de clientes, como eu falei, de 350 mil clientes recorrentes, porque eles renovam de cada 1 e 3 anos, nós criamos outros serviços para eles, que eu chamo de serviços correlatos. Eu vendo crédito, eu vendo empréstimo, a gente limpa nome de empresa, limpa nome de pessoas. Então, tudo isso nós fazemos no meu ecossistema com pessoas que querem trabalhar. Pode passar, House, que meu tempo está acabando. Eu fiz isso para advogado também, para vocês verem que funciona para qualquer coisa. Eu não trabalho com estagiário e não trabalho com júniors. Por quê? Processos jurídicos são complexos. E eu não vou pegar um cliente que confia em mim e adequar o problema dele ao meu time. Eu pego o problema dele, eu sento com outro especialista, eu falo, vamos fazer estratégia aqui. Porque esse especialista, vendo outros processos, ele vai trazer coisas novas para mim todos os dias. Eu não tenho preocupação que horas que ele vai entrar, que horas que ele vai sair. Se ele não fizer o processo, eu troco ele e ainda processo. Tem que ser pessoas com o mesmo nível de consciência. Aqui, eu coloquei também o EC e o SC, que não vai dar tempo de explicar muito bem. Mas ao invés de eu fazer marketing digital, porque não funciona para advogado, viu, gente? Não gastem dinheiro com marketing digital. Porque se você fizer, por exemplo, paga um almoço para o seu contador, que já tem 500 clientes, dá uma consultoria de graça para ele, gera valor para ele, tira o contrato que ele paga mensal do advogado, fala para ele, você me liga quando você precisar. Quando ele te ligar, é um serviço que você vai fechar. Pode passar. Aqui funciona para médico também. Se você ficar doente no dia que você for operar alguém, você não vai operar. Faça um ecossistema na sua clínica. Chama uma pessoa de cada especialidade. A mulher vai lá, ela já resolve tudo. Ginecologia, dermatologia, pediatria, já leva o filho dela, já fica lá o dia inteiro. Você ganha 50% de todos os médicos que trabalharem na sua clínica. Pode passar, só tem mais 1 minuto. O pilar para fazer isso é você entender de pessoas, de parcerias estratégicas e de gestão simplificada. Eu tentei sempre colocar sistemas caros na minha empresa. Não funciona. Você não vai dar tempo de fazer, porque você faz tudo já. Planilha simples. Inclusive, vou liberar planilhas para vocês. Vocês podem adicionar no WhatsApp e no Instagram, que eu vou liberar para vocês uma organização completa de empresa aqui. Pessoas, façam o DISC hoje. Se vocês têm funcionários, apliquem para eles também. Pode passar, por gentileza.
Hoje, para você captar cliente é caro. Pega o seu próprio cliente, você que é advogado, por exemplo, você que é médico, você que tem empresa, vê quais outros produtos ele compra, ofereça isso para ele. O cliente que chega para mim com um processo criminal, eu vou investigar a vida dele inteira, se ele está separando, se ele está com problema. Eu vou conversar com ele ali e eu vou vender outro serviço para ele. Ah, está com 60 e poucos anos, deixa que eu veja o previdenciário. Eu tenho especialista para cada área. Próximo. Gente, a tarefa aqui é encontrar um par complementar para cada um de vocês. Encontrem esse par e vivam tranquilos. Segundo, façam uma parceria por mês. Um ano vocês têm 12 parceiros. Terceiro, organizem a gestão simplificada. Eu vou liberar para vocês isso aqui. Bem tranquilo. Próximo. Um ano, 12 parceiros, mais liberdade financeira, geográfica e de agenda. Próximo. Nem Jesus andou sozinho. Encontre seus 12, identifique o Judas e transporte. Gente, agora eu vou chamar aqui no palco uma